aqui para mais um Lugar da Fala, um programa de debates, um programa de conversa sobre política. E hoje temos vários assuntos extremamente pertinentes que vão alegrar você ou deixar você com muita tristeza. Vamos falar um pouquinho aqui do julgamento do senador Sérgio Moro, tá, que está ocorrendo no Tribunal Regional Eleitoral. Ele tem algumas acusações que são feitas a ele, em especial por abuso de poder econômico na campanha eleitoral. Vamos também discutir um pouco sobre fraudes eleitorais, por que ocorrem, quais são as principais e o que acontece quando a Justiça Eleitoral vê fraude durante a campanha eleitoral. Comigo aqui a jornalista Carla Sen, daqui do meu lado, e também o advogado Frederico Reis, especialista em direito eleitoral. Vamos começar pelas mulheres, pelo óbvio, que elas é que mandam. Boa noite, Carla Sen. Pretendemos mandar muito mais, tem isso ainda. Boa noite, Claudião, boa noite, Dr. Frederico, boa noite a você que está nos acompanhando pela 95.7 Rádio Clube FM e que está com sorte hoje, porque vai ouvir agora um bom papo sobre política. Tem eleições esse ano para prefeito e para vereador. Eu tenho certeza que você, mesmo que diga assim, eu não gosto de política, político tudo igual, eleições, né, que chatice, tenho certeza que na hora que chega lá o churrasquinho com a família, o almoço de domingo, ou mesmo no boteco, no bar, você para e discute política, debate, quem sabe até às vezes se exalta. Pois é. Nos grupos de WhatsApp. Enfim, agora, se você, por acaso, não é desses, né, não é desse time que se exalta, fica com a gente também, porque informação nunca é demais, né? E quando a gente conversa sobre política, a gente fala sobre a cidade, sobre a qualidade de vida que a gente quer, sobre questões de comportamento, até não no caso das eleições municipais, claro, que tem esse ano, né? Isso mais nas federais. Mas numa eleição municipal, como a gente vai ter em outubro, tem muito tema, com certeza, né? Tirando o chavão saúde, educação, né? Segurança, saúde, educação, tem muitas outras coisas que com certeza te interessam e que você deve ficar ligado, até para fazer bonito, né? No trabalho, numa conversa, numa roda de amigos. Não é isso, doutor Frederico? Boa noite, Carla. Boa noite, Cláudio. É isso. Informação nunca é demais, né? Ser informado nunca fez mal para ninguém, né? E vamos começar então pelo assunto mais quente do dia. O juiz Sérgio Moro, senador da República, o juiz que esteve à frente da Lava Jato e foi um dos principais ícones da justiça brasileira por um bom período ali, no período da Lava Jato, que depois abandonou a magistratura para ser ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Depois pediu as contas do Ministério também, porque dizia que Bolsonaro usava a estrutura da Polícia Federal, entre outras coisas, para proteger a família. Saiu candidato à presidência da República pelo Podemos. Posteriormente abandonou também o Podemos, porque é uma vida de abandono esse juiz. E depois de ter abandonado o Podemos, ingressou no União Brasil com a expectativa de ser candidato à presidência da República. Foi-lhe, que é bonita essa palavra, né, povo? Vamos falar, foi-lhe puxado o tapete e sobrou para ele ser candidato ao Senado. Porém, durante esse período todo, em especial durante o período que ele estava no Podemos, ele estava como candidato a presidente da República, viajou o Paraná inteiro, dizendo que era candidato a presidente, viajou o Brasil todo em diversos estados, usando uma verba nervosa do Podemos, dizendo que era realmente candidato. Isso deu a ele uma exposição muito grande.
Ele já tinha uma exposição grande por ter sido, obviamente, o juiz da Lava Jato. Mas este período eleitoral também fez com que ele ganhasse muito mais exposição. E como ele gastou um bom dinheiro nesta que a gente chama de pré-campanha eleitoral, 2 partidos, o PL e o PT, ingressaram com uma ação contra o juiz Sérgio Moro. Lembrando que o PL, que ele tanto ajudou na campanha eleitoral do presidente Bolsonaro, virou as costas para ele e ele ganhou mais uma facada esperta nas costas. Portanto, ele está sendo julgado por esses gastos excessivos durante a campanha, segundo as 2 ações que estão tramitando na Justiça. E hoje teve a primeira sessão de julgamento. E o relator, o juiz relator dessa ação, ele pediu para que ele não fosse punido. E quem vai falar um pouco sobre isso, como funciona tudo isso, é o nosso advogado, Frederico Reis. Vai explicar, inclusive, que houve também um pedido de... Como é que chama? Como é que é o termo? Vista. Pedido de vistas do processo. Ou seja, o julgamento não termina hoje. Como funciona agora, doutor Frederico? Hoje foi o voto do relator só, né? Isso. O desembargador Luciano Falavinha. Foi um voto longo de 2h30. 200 páginas. 200 páginas. Aonde ele foi só com um voto muito técnico. Aonde ele colocou que os gastos que colocaram na inicial, tanto o PT quanto o PL, não discriminaram o que era gastos para presidente, gasto para quando ele foi senador por São Paulo e gasto para o senador do Paraná. O que o desembargador fez? Ele separou todos os gastos e entendeu que o que foi efetivamente gasto para o Paraná, essa magnitude que é inicial que o PT falou, não correspondeu a uma magnitude, foi R$246 mil, né? Que entraria naquilo que nós conversamos no nosso encontro da segunda-feira. No encontro passado. No encontro passado, foi um gasto módico para uma campanha de senador. Eu tenho aqui um trecho do relato dele, que ele diz assim, que eu acho que é o suprassumo. Olha, coisa antiga, gente. Daqui a pouco ela começa a falar de drops aqui, viu? Van Melle. Mas, enfim, é um resumo, é uma pílula, né? É quase que uma hashtag aumentada em várias palavras. Ele diz o seguinte: não é possível somar as despesas de pré-campanhas distintas para concluir o abuso. Então, na opinião do que eu também gostaria que você expandisse um pouco mais, mas vamos tentar deixar assim bem claro o que o relator disse, esse primeiro voto que foi contrário à cassação do Moro, é de que você não pode pegar pré-campanhas e campanhas que não tinham o mesmo objetivo, né, a mesma candidatura final, somar tudo e falar, olha, mas isso houve um exagero de gastos. Exatamente. Em outras palavras, é isso. Exatamente isso que ele falou. Ele falou, num primeiro momento ele saiu para presidente. Fez gastos por uma campanha presidencial. Num segundo momento ele fez gastos por uma campanha de São Paulo. Segundo o desembargador, uma campanha em São Paulo, ela não tem reflexo no Paraná. Todos aqueles gastos para promover o nome do senador em São Paulo não tem reflexo no Paraná. Mas posso fazer um comentário? Como não tem reflexo no Paraná, se ele é um cidadão do Paraná fazendo uma campanha presidencial, tá? A mídia hoje, todo mundo vê todo mundo, ou seja, o reflexo, né? As matérias publicadas também no estado de São Paulo, até porque eles têm diversas mídias nacionais, chegam aqui apavorando. Então, sim, tem reflexo no Paraná. Mas, juridicamente, eu acho que não, Cláudio. Assim, o Moro não precisava de mais promoção. Ele era uma pessoa extremamente conhecida. O gasto efetivamente que ele teve no Paraná é que foi levado em conta pelo desembargador hoje. E ele salientou muito uma questão interessante, que ele falou que a inicial não trouxe para o processo provas de que aquele gasto era excessivo. Sim. O que ele falou muitas vezes? Vocês não trouxeram quanto gastou candidato A, B e C para a gente fazer um parâmetro
e concluir que foi excessivo o gasto do Moro, né? Doutor Frederico, a dúvida que me ficou é a seguinte: se o segundo desembargador que falam, eram 6 desembargadores ou 6 juízes? São 6 juízes. Tá, 6 juízes. Se o segundo juiz já pediu vistas do processo, daí, vistas ao processo, vistas do processo. Sim. Ele já significa que, deu uma bagunçada aqui, vamos reler tudo de novo? Não, significa alguma coisa? Não. O voto não foi disponibilizado antes, né? O que o segundo juiz pediu vista para ter inteiro teor do voto, né? Para ele ter ciência daquilo, dos pormenores do voto, para fazer o seu voto, né? Tanto que ele vai entregar o voto na quarta-feira já. Agora, qual que era a expectativa? Claudião, você tem essa informação? Doutor Frederico, qual que era a expectativa que se tinha em relação ao Tribunal Regional Eleitoral Estadual, né, o TRE, que já fala, né, estadual, em relação a essa votação, que o Moro seria cassado, que ficaria apertado? O que a gente via era a mídia, né? A mídia falando que seria cassado, que o abuso estaria caracterizado. Agora, grande parte da mídia gostaria da cassação do Moro. Vamos polemizar, né? Uma segunda-feira, eu acho assim, olha. Eu acho que numa segunda-feira, né, a gente tem que criar uma certa expectativa, uma certa polêmica. Os dois partidos de choque hoje queriam, queriam, né? Exatamente, é uma coisa curiosa, né? Que tanto o partido de oposição hoje ao atual governo, né, o que é o governo do PT, que é o PL, quer a cabeça do Sérgio Moro de qualquer jeito, porque aí, inclusive, abriria a possibilidade de uma eleição suplementar e eles poderiam emplacar alguém do próprio PL no Paraná. Vamos traduzir, né? Eleição suplementar para quem está ouvindo e que quer Isso, quer o que é uma eleição suplementar? Quando um senador, por exemplo, neste caso, é cassado, o mandato dele é cassado, e aí vai incluir, inclusive, os suplentes dele, né? Cassado a chapa inteira. A chapa inteira, você abre uma vaga, ou seja, essa vaga vai ter que ser ocupada. Lembrando que o Paraná, aliás, os outros estados também, são 3 cadeiras. São 3 Senado. cadeiras. Isso significa o quê? Abrindo esta vaga e o tribunal entendendo, e já acho que normal que se entenda que o segundo não assuma, no caso é o Paulo Martins, que ficou em segundo lugar, teria uma nova eleição. Esta nova eleição, se acelerar esse processo de julgamento e se ocorrer a cassação, seria ainda este ano, possivelmente junto com as eleições municipais. Neste caso, o PL do Paraná, por exemplo, está apresentando como candidato o próprio Paulo Martins, que ficou em segundo, perdeu para o Moro, e já vem também, se tiver essa eleição, com o apoio do governador Ratinho Júnior e também do ex-presidente Bolsonaro. E do outro lado tem o PT, que, pelo óbvio, né, o Sérgio Moro colocou o Lula na cadeia, pelo óbvio que é a cabeça dele, e também tem uma pré-candidata ao Senado, que é a Gleice Hoffmann, que hoje é presidente nacional do partido e é deputada federal. Quer dizer, os dois extremos, né, os amigos nem tão amigos e os inimigos querem a cabeça do Sérgio Moro numa bandeja de prata, quiçá de ouro. Os inimigos declarados, né? Todos querem a cabeça do Sérgio Moro. Agora, por que querem a cabeça do Sérgio Moro? Essa é uma questão também que precisa ser debatida, né? Sim, eu acho que no caso, por exemplo, dos que eram amigos e não são mais, porque o Sérgio Moro ele tem uma atuação que é estranha para qualquer um. Por exemplo, ele saiu do magistério, né, da magistratura, para ser ministro da Justiça. Estando lá, ele declarou várias vezes que o próprio Bolsonaro, na época presidente, usava a Polícia Federal para proteger os próprios filhos. Além disso, ele tomou outras atitudes contrárias, né, ao governo Bolsonaro. Acabou pedindo as contas e saiu. Teoricamente, ele saiu do governo para ser neutro ou de oposição. O que fez ele? Passou depois, durante o processo eleitoral, a assediar novamente Bolsonaro, porque ele percebeu que havia ali um grande nicho de eleitores de direita que poderiam migrar, né, para sua candidatura. E realmente isso aconteceu, né? Então, ele, quando era ministro, ele batia no Bolsonaro, depois ele virou amiguinho, depois ele virou adversário, e o PL, né, o partido do Bolsonaro, não perdoou
essas atitudes do Moro. E os adversários são adversários, o PT é adversário mesmo. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Aqui no Brasil alguém é cassado por falta de coerência? Não, porque daí não teríamos nenhum político em atividade. Não é esse o motivo, né? Então o motivo, vamos lembrar. Mas eles pegaram ódio, pegaram raiva. Então a gente chegou no ponto. O motivo é ao que tudo indica, é bem político, né? E a gente tem de um lado vários políticos zangadíssimos com o Moro, porque perderam o mandato, foram presos temporariamente ou não, foram expostos à execração pública, tiveram que devolver dinheiro roubado, assim, vamos, né? E do outro lado, nós temos um partido que faz as contas também de quais são os ganhos políticos nesse exato momento, e que dizem até que o Partido Nacional, no caso o PL, já se arrependeu lá em cima de ter movido ação, porque foi um senador daqui, o Paulo Martins, que articulou que é quem vai pegar a vaga do Moro. Ou seja, se a gente traduzir assim mesmo em poucas palavras, me parece, eu fico com a sensação de que é mais uma manobra política, né, por vários interesses políticos, do que como o próprio relator aqui do primeiro voto já colocou de maneira clara, que estão usando ali meio que uma artimanha de usar... Eu não vi o processo, né? Mas pelo que o relator anunciou hoje, faltou muitos elementos à inicial, né? Exatamente. O que leva a crer que ela foi mais política do que jurídica. Exatamente. Né? E assim, nós temos que parar também de judicializar as eleições, né? Mas por outro lado, se não judicializar as eleições, você vai perder um mercado, cara, advogado. Mas veja bem, como diz um conhecido, né? As urnas garantem um mandato, mas definitivamente só a justiça. Né? Sim. Pois é, mas a gente tem que chegar a uma conclusão que as urnas garantem um mandato para todo mundo. Mas você tira o mais importante, que é a vontade do eleitor. Exatamente. Mas aí tem uma outra questão. Eu acho assim, a cassação ela tem que ser clara, ela tem que ser óbvia, ela tem que ser escancarada, né? Sim. E por motivos muito grandes, né? Assim, Mas acontece muito de um eleitor, durante o processo eleitoral, ele ser muito enganado. Sim. E aí votar enganado. Sim, mas você acha que não acontece isso de maneira geral? Acontece. Eu acho também que o eleitor ele não é tão inocente assim, ele não é tão ingênuo assim, como nós mesmos pensamos, né? Nós fazemos muitas leis garantistas para que não pode enganar, não pode isso, mas o eleitor não é tão ingênuo assim. Não. Eu acho que ele reconhece o que é certo e errado. O que eu acho muito complicado, nós vamos falar sobre isso, por exemplo. Eu estava fazendo uma pesquisa com um colega meu de Goiás. Em Goiânia tiraram 1/3 da Câmara Municipal por fraude. Sim. Quer dizer, vontade do eleitor acabou, né? Em Arapongas, né? Em Arapongas tirou também uma chapa inteira de vereadores. Né? Eu acho que as pessoas não estão levando muito a sério as fraudes. A cota de gênero, por exemplo, que eles não estão levando a sério, porque toda eleição você está vendo acúmulo de pessoas, de partidos que estão sendo punidos por causa disso. E você judicializou de tal forma a eleição que você tem que esperar definir os prazos da justiça eleitoral para você falar se é eleito ou não. Ou seja, o senador Sérgio Moro ele foi eleito com uma votação expressiva, né? E assim, eu repito, eu não li a inicial, eu não li a defesa, mas pelo que eu vi do relatório do desembargador hoje, faltaram muitos elementos hoje para você falar, não, aqui mereceu. Você acha que, então, as ações, elas foram traduzir, foram feitas mesmo meio assim nas coxas, sem elementos suficientes? Quem traduzindo dessa forma é você, né? Eu tenho um linguajar mais peculiar, fique tranquilo menos com relação técnico, talvez menos Sou técnico. menos técnico e tal. Não, eu acho que sim. O relator disse, né? Faltou isso, ele não tinha grau de comparação. Então a inicial falava, você gastou acima do limite do homem médio. E ele mesmo falou,
Comparado a quem? Porque, na verdade, pelas informações que a gente tem, a acusação diz que de um dos partidos diz que ele gastou mais de 2 milhões só na prévia. E outro partido diz que chegou a quase 10 milhões. Foram todos os números diversos. Exato, né? Entendeu? Então, essa média que incomoda, porque é o que a gente falou no outro programa. Exatamente. O que é uma coisa razoável? Viajar pelo país o tempo todo, em todas as cidades do estado, com uma verba X do partido, e aí depois fala, não, era brincadeirinha, vou sair outra coisa. Isso não é se beneficiar? Não, mas não é... deixa eu fazer uma pergunta, então. Diga. Eu não vou nem ousar comentar, porque isso é assunto, né? Como eu já brinquei, de gente grande. Mas uma pergunta mesmo, doutor Frederico. Não deveria ser a própria legislação eleitoral, as próprias regras eleitorais que teriam que impor limite? Então, olha, você a partir do momento que disse que é pré-candidato a alguma coisa, nem que importa que seja que faça, sei lá, 1 ano, quantos meses antes da eleição, ou 4 meses, você tem que sair candidato àquilo, você não pode mais, se você é prefeito, virar vereador, se você é vereador, virar prefeito, porque senão vai... Existe algum impedimento que a pessoa saia, como bem lembrou o Claudião, e é essa questão que é o que o relator levantou, se o voto da pré-campanha para presidente, como o Cláudio já explicou aqui, tem que ser somado com o da pré-campanha no estado de São Paulo e daí, finalmente, com a pré-campanha ao que ele efetivamente concorreu, que foi ao Senado do Paraná. Existe alguma jurisdição sobre isso? Não. Então não é crime. Não, ele não fez nenhuma lista. Basicamente Exato. nenhum. O que facilitaria muito se você tivesse um parâmetro mais seguro do que é módico, né? Do que é um gasto na pré-campanha. Você ficaria um pouco mais seguro. Não tem. Não tem justamente para que esse conceito indeterminado seja alargado o máximo possível. E o conceito módico é para uma pré-campanha determinado cargo. Agora, existe algum impedimento de que a pessoa faça mude de ideia, assim, até decidir que cargo? Porque poderia ter. Seria uma coisa até... Eu vou pedir para o Frederico responder logo após os comerciais, porque é preciso faturar. Você está ouvindo na Clube FM Lugar da Fala. Estamos apresentando Lugar da Fala com os jornalistas Cláudio Oste e Carla Sen. Estamos de volta aqui para continuar este bate-papo gostoso, falando da vida de Sérgio Moro. As expectativas sobre o futuro do senador que pode sim ter o mandato cassado. Lembrando sempre que a decisão no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, mesmo depois de dada, ela pode ainda ser questionada no Tribunal Superior Eleitoral. E para você que chegou agora, Isso. É bom lembrar também que hoje começou a votação no Tribunal Regional Eleitoral, que significa no TRE Paraná, né, para ser bem didática assim. E sobre a cassação, então, do Moro, se ele gastou demais na campanha, na pré-campanha ou não, se ele gastou, ele vai ser cassado, vai ter que ter outra eleição para senador, porque aqui no Paraná, como nos outros estados, são 3 cadeiras. O Paraná perderia um dos 3 senadores, mas teria uma nova eleição. Doutor Frederico, a pergunta era, a gente estava conversando aqui, o Cláudio acha que Moro sim tem que ser condenado imediatamente já agora, eu tenho dúvidas. Doutor Frederico estava explicando como é que está o processo, como é que está a votação. O relator já deu o voto dele pela improcedência. Foi pedido vista agora do processo. Na quarta-feira retoma o julgamento. E partindo do princípio do que o relator falou hoje, né? Como eu volto a dizer, eu não li o processo. Partindo dessa premissa, eu não vejo como cassar, né? Segundo o relator, não houve minimamente provas de abuso. Né? Só para explicar, a Carla falou assim que eu estou torcendo para ele ser cassado. Na verdade, pelo conjunto da obra, não exatamente por conta disso, porque durante toda a trajetória dele como senador, pós
terminado o mandato dele na justiça, quando ele virou ministro, fez muita bobagem e, honestamente, eu acho que ele não merece ser senador. Mas isso é a justiça que vai definir, não é o Boca Grande aqui, né? E eu, em minha defesa, tenho a dizer que eu adoro eleição, adoro campanha. Eu São também. poucas as pessoas neste Brasil que gostam tanto de uma campanha como eu, porque eu trabalho profissionalmente em campanha, mas eu adoraria que houvesse, inclusive, acho justo, quanto mais eleição, melhor. O povo pode Sim. votar, pode opinar, teríamos excelentes candidatos ao Senado, inclusive, mas a questão é, pode caçar um senador porque ele foi incoerente durante os últimos anos? lembrando o Incoerência seguinte, não leva ninguém à cassação. Sim, né? mas- Se levasse, teria muita Muito, gente muito. caçada. Sim, mas o que a gente tem que entender também é que os julgamentos são sempre políticos. Os julgamentos são políticos. Esse é o ponto. Nós tivemos 2 presidentes da República, um presidente e uma presidenta, cassados por motivos políticos, não exatamente por crimes cometidos, né? Tivemos prefeitos cassados também muito mais por motivos políticos do que exatamente por crimes cometidos. Veja bem, Cláudio, todos esses exemplos que você deu foram cassações ou na Câmara ou na Câmara Federal, né? Isso. Esses julgamentos são políticos. Sim, Eu exatamente. acho que eles têm que ser políticos. No caso desse aí, não. Aí, porque, Neste caso sim, aqui do Moro, assim, ele foi, inclusive o desembargador foi puramente técnico hoje, né? Sim. Ele falou uma frase interessante no começo do voto dele. Não estou julgando a Lava Jato, não estou julgando as mudanças de partido. Estou julgando o processo Exato. tecnicamente aqui. Mas houve uma senadora que foi cassada também por abuso de poder econômico Mas a recentemente. situação era distinta, Selma Arruda, né? A Selma situação Arruda. era distinta. Porque ali foi comprovado gastos. Aliás, ela era chamada a Moro de Saias. Moro de Saias. Ali foi comprovado gastos que nos coadunam com a pré-campanha, né? Porque nós falamos isso no nosso encontro anterior. Tem gastos que você não justifica na pré-campanha. Nem na campanha. Não, eu estou falando assim, tem gastos que são puramente eleitoral. Jingle. Uhum. Não me parece assim, contratação de pessoas de cabos eleitorais em pré-campanha? Não pode. Sim, me parece que sim. Sim. São gastos especificamente pesquisa eleitoral. Essa é uma Arruda que gastou muito com pesquisa eleitoral na pré-campanha, onde você não tem candidato. Sim. Então, assim, ela foi cassada porque ali se comprovou gastos, e bastante, né? Num período proibido, que é da pré-campanha, gastos exclusivamente eleitorais. O do Moro, não. O relator, no final do voto hoje, ele falou de nota por nota, gasto por gasto, e colocou o que é eleitoral e o que não é eleitoral. Então, foi um voto muito profundo do desembargador Luciano hoje. Por isso que, assim, pelo que ele expôs, pelo relatório dele, pela conclusão dele, eu não sei se tem elemento suficiente para você caçar. Uma dúvida. Vamos imaginar que o Moro seja cassado Sim. ou não cassado, né? Que seja tá tudo ok, ele continua senador. Quando que sobe isso para o TSE? Assim que acabar o julgamento aqui, sendo publicada, a publicação se dá no próprio julgamento, no próprio dia de julgamento, acabou o julgamento, o acórdão já publicado, ele tem 3 dias para subir para o TSE. Mas alguém tem que mover. Não, qualquer parte ali que perdeu, que ganhou, vai recorrer. Certo. Ali não tem a dúvida. Eu queria agora mudar um pouquinho do assunto e falar um pouquinho sobre regras eleitorais, que tem muita gente fazendo perguntas e era interessante a gente discutir um pouquinho também sobre isso. Mas até posso para só fazer uma alertar. pergunta Claro. antes, até para esquentar um pouco para quem está começando agora, se interessar por política. Uma pergunta que daí já vai ficar até mais fácil a gente pegar a tua condução aí. Já começou a pré-campanha, certo? Já. Vamos trazer para Londrina só um pouquinho, só para a Sim, gente claro. situar quem está ouvindo nessa noite de chuva, segunda-feira, né? Que está tendo a sorte de ouvir a Rádio Clube FM. Esse assunto tão gostoso, né? Não é meigo, né? Não, Mas é um não, assunto. meigo não. Mas é bom uma porradaria para ficar mais animado a A festa. política não é, digamos assim, um assunto fofo, mas ele é instigante, né? A política é instigante. Em Londrina, já começou a pré-campanha de fato? Opa, mas há muito já, tempo. Vamos conversar Há um pouquinho muito sobre tempo. isso? Então vamos Há lá. muito tempo. Hoje, por exemplo, não é em primeira mão, mas pouca gente sabe, o PRTB
que eu nem lembrava mais que estava em atividade, ele está lançando como candidato a prefeito o tenente-coronel Natal. O tenente-coronel Natal, ele já foi comandante do Corpo de Bombeiros de Londrina. E ele está, então, sendo lançado pelo PRTB para concorrer à Prefeitura de Londrina. Olha só, que é uma novidade. Mais um candidato bolsonarista. Não, possivelmente. E não só esse, ser bolsonarista, mas militar, né? Sim. Porque também está em vias de ser declarado também candidato o Coronel Villa, que como está na ativa, ele ainda não pode se filiar, mas vai ter que se filiar até agora, né? Até a semana que vem. Por ou qual não. partido mesmo? Vamos O lembrar? Coronel Villa, ele pode se filiar até as convenções, né? Até as justamente porque ele convenções, está nativo. ele está pronto para entrar no PSDB. Talvez não fique por lá. No PSDB? No PSDB. O Coronel Villa, tá? Ele está sendo assediado há muito tempo pelo PSDB. Já teve uma conversa com o Beto Richa, que é deputado federal pelo partido e presidente do partido no estado. Beto Richa, aquele que foi sem ter sido, depois... aquele uma coisa que quase meio foi pro PL, foi, Isso. tirou foto e tal. Exatamente. Mas Então, no caso de militar, aproveitando até o gancho, doutor Frederico, você gosta de ser chamado de doutor? Não, né? Então vou chamar só de Frederico. Fica mais barato. O preço é o mesmo. Depois da consulta você cobra. Não, em rádio fica mais barato fica mais mesmo, em porque a gente gasta menos tempo. Isso. Né? Frederico, o militar, ele pode se filiar a um partido para concorrer até quando? Até a convenção. Né? Até a convenção? Que seria dia... Final de 20 de julho a 5 de agosto. Isso. Né? julho e agosto. Então ele tem um tempo ainda. Esse negócio da pré-campanha, que a Carla perguntou, está muito interessante, né? Porque você vê, assim, pessoas que começam a discutir política, né? Nunca falar de política. Tipo assim, um programa de rádio, né? Inclusive. Começam a dar opinião sobre todos os fatos relevantes da cidade, eles começam a dar opinião. Eu acho interessante isso, né? Amanhã, por exemplo, só para contextualizar, a Maria Tereza, que foi anunciada como candidata do prefeito Marcelo Bellinati à prefeitura, vai fazer a filiação amanhã no Hotel Cristal, né, às 19 horas. No Quer Progressistas. Dizer, no Progressistas. Mais pré-campanha que isso, impossível, né? Porque estão esperando uma festona. O próprio Tercílio Turini, que já fez um evento mais simbólico em Curitiba, né, que também é candidato a prefeito de Londrina, pré-candidato, eles estão organizando uma possibilidade de trazer até o Baleia Rossi, que é presidente nacional do MDB, num evento aqui em Londrina. Então está todo mundo meio que se movimentando aí, né? Eu gosto dessas pessoas que começam a discutir política, né? Eu penso sobre isso, sobre algum assunto, ela coloca na rede social que ela pensa. De repente, né? Assim, nunca falou, agora tá falando. Mas a pré-campanha é isso mesmo, né? E que bom que tem pré-campanha, né? Porque como a justiça foi espremendo até tornar bem pequenininho o tempo de campanha, que antigamente começava em maio, né? Já teve época que a convenção era maio, primeira semana. A campanha eleitoral era 90 dias, né? Era 90 dias. Antigamente era muito bom, porque a gente ganhava um dinheirinho na campanha, fazendo campanhas eleitorais. E se divertia e bem outdoor, mais. Né, Cláudio? E outdoor, tinha comício, tinha banda, né, pichação no comício, de muro, né? Pichação de muro. Você tinha que pegar autorização para pichar muro. E isso é um problema, porque é o seguinte, por que é muito difícil fazer campanha agora? Porque se diminuiu muito as possibilidades de expor o candidato. Quem não é conhecido, ele tem muita dificuldade, num prazo tão pequeno, de se tornar conhecido, principalmente se ele não fez pré-campanha. Basicamente é isso mesmo que serviria a pré-campanha, né? Quando diminuiu-se o tempo da campanha eleitoral, você precisava criar algum modo do candidato ser conhecido, né? Foi por isso, a partir do momento que eles colocaram que a informação é um direito fundamental do eleitor, eles tinham que colocar alguma coisa para o candidato ser conhecido, para o eleitor chegar ao eleitor essa informação que alguém é candidato. E aí que eu acho que assim, que as pessoas têm que trabalhar muito bem essa pré-campanha, né? Sim. Essa pré-campanha, muito embora
ela já é o pontapé inicial da campanha eleitoral, né? Então vamos lá, o que é trabalhar bem uma pré-campanha? Eu já vou começar dando uma opinião sobre o que eu acho que é... A Carla não dá opinião, tá? Ela dá informação comprovada. Eu não favor. dou palpite, opinião... Exatamente. Okay, informação comprovada. Sim, e comprovada, testada, experimentada, com vitórias, bom, enfim. Para mim, uma pré-campanha tem que ser aproveitada por quem é candidato, independente se é prefeito, se é vereador, para, primeiro de tudo, trazer as pessoas. Não é para pedir voto, gente. Realmente não é hora de pedir voto. É hora de você se apresentar até as pessoas. Você pode até informar, olha, eu estou aqui na corrida, buscando, na convenção. Sair realmente candidato, mas eu tenho um projeto, né? Um projeto de cidade, eu quero fazer uma obra, se eu for prefeito, ou eu quero ter um projeto, apostar nesse projeto social, se eu for vereador e buscar aqui está faltando recursos. isso, né? Acredito exatamente. Nisso. Quero trabalhar pela cultura. Aliás, hoje eu soube que Bernardo Pellegrini, secretário de Cultura, deve sair candidato a vereador pelo PDT. Achei bem bacana, né? Eu acho que é isso, as pessoas que sempre atuaram numa área, elas vão buscar um voto. Aliás, ele foi já candidato na passada, fez uma votação, né? vereador, fez uma campanha, fez uma votação bem expressiva. Foi uma votação boa, fez uma votação bem boa, sim. E você pode, nessa pré-campanha, chamar já pessoas, antes que elas se comprometam com outras campanhas, inclusive, cá para nós, né? E falar, olha, você não quer vir aqui conversar, participar da construção desse projeto? Isso é importante pelo seguinte, hoje, por exemplo, foi muito interessante. Eu encontrei um vereador que é de um partido, se elegeu por um partido em Londrina, e ele estava com uma lista na mão. Eu falei assim, olha, como é que está a formação da sua chapa? Da chapa de vereadores do seu partido? Ele falou assim, olha, eu estou com uma lista aqui, até ele me mostrou, que a gente achava que já estava tudo fechado. Aí eu comecei a ligar para as pessoas da lista para confirmar que elas seriam candidatas, né, candidatas a vereador. E muitas delas, mas muitas delas mesmo, disseram que nem estavam sabendo, não tinham autorizado a colocar o nome na lista, ou seja, praticamente desmontou a chapa de candidatos a vereador às vésperas de as pessoas terem que se filiar. Falando em fraude, virou um problema sério. Uma hipótese de fraude, né? Virou um problema sério, porque agora o vereador ficou meio que numa roubada, porque ele tem que estar num partido que faça pelo menos o quociente eleitoral para que ele tenha chance. O que aconteceu em Minas Gerais, Cláudia, só falando em fraude? Foi uma mulher, chegou no cartório eleitoral e pediu uma certidão dizendo que ela precisava de um passaporte e não estava conseguindo tirar. Porque estava aparecendo alguma multa eleitoral para ela. Foi no cartório eleitoral, o cartório falou, não, está aparecendo multa porque você não prestou contas na campanha, né? Ela virou e falou assim, mas eu não fui candidata. Ai, que ótimo! Como é que eu posso ter prestado contas? Sim. Inseriram o nome dela na lista, pegaram uma foto do WhatsApp, colocaram como foto e colocaram ela como candidata. Registro de candidatura, registrou a candidatura dela e ela saiu candidata. Cumpriu a cota de gênero. Sim. E abandonaram a sua própria sorte, né? Eu tenho uma pergunta, até porque... Só complementando, hoje isso anula o registro de candidatura, né? Sim. A pergunta é a seguinte, você falando de cota de gênero, né? Em Londrina, uma pessoa trans vai ser candidata a vereadora, a Grazi Pipoquinha. E esses dias eu estava conversando com ela me disse que ia ser candidata e tal, e eu fiquei com uma dúvida, né? E eu vou passar essa dúvida para você. E é uma dúvida um pouco mais complexa, que você já não sei se eu vou poder te colocar numa saia meio justa aí. No caso dela, ela pode se inscrever como mulher ou como homem para disputar a eleição. Ela vai se inscrever como ela se sente, né? A escolha é dela. A escolha é dela, né? Certo. E no caso, por exemplo, que você sabe que hoje em dia o leque é muito grande, né? Se a pessoa se apresentar como não binário, o que ela pode fazer? A mesma situação? Tem duas opções na justiça eleitoral, né? Sim. Ou ela vai colocar como homem masculino ou ou feminino, como mulher. né? Certo.
A Justiça Eleitoral tem só essas duas opções, né? É que a questão de gênero e sexo, né? Então No DRAP, que é o demonstrativo de regularidade partidária, quando você vai colocar aí no registro de candidatura, no requerimento de registro de candidatura, vai aparecer duas opções só, né? Masculino e feminino. Certo. E você acha que em algum momento, agora não é uma provocação, uma dúvida Sim, mesmo, uma dúvida. que talvez a sociedade ela vá evoluindo, ou não vamos usar a palavra evolução, né? Ou se transformando a ponto de daqui a pouco ter, sei lá, 17 gêneros e você tenha que escolher? Carla, eu fico pensando como é que você vai regulamentar isso, né? Quais Porque não vai dar para ter cota para exatamente. todo mundo. Como é que você vai colocar isso? Quais gêneros têm a predominância, quais não, né? Eu acho complicado isso. Você veja bem, hoje tem a candidatura coletiva, né? Sim. É uma realidade, não adianta a gente fugir disso, mas é uma realidade. Vamos né? explicar o que é a Candidatura coletiva candidatura quando- coletiva, porque em Londrina não tem, por sinal. Teve. Não, desculpa, Na teve a Câmara, candidatura, teve- mas não teve a vitória Não, de, não de teve. uma Isso. candidatura, de um candidato, de um vereador é coletivo. um coletivo que sai para disputar, mas a Justiça Eleitoral exige que uma das pessoas só Se inscreva. seja registrada. Mas ela vai governar coletivamente, ela vai atuar O coletivamente. mandato Né? será coletivo. Eu acho que isso aí precisaria de uma discussão um pouco maior. Porque eu vi em São Paulo, por exemplo, que o coletivo lá de São Paulo se rompeu, né? Ah, é? Eu não acompanhei. Teve um coletivo de São Paulo que se rompeu. E uma delas saiu da Câmara de Vereadores, né? Eu te pergunto, e se foi essa que saiu que teve os votos? É. Então assim, é complicado Mas isso, é mais fácil né? a que teve a que registrou chutar os outros, né? Do Sim. coletivo, né? Vamos, Porque, pela assim, lógica. para a lei é ela que é a representante. Sim, ela é dona né? do mandato, né? Mas o fato, assim, a candidatura coletiva, ela é uma realidade hoje e está aberta a ser preenchida. Tem os requisitos que você não pode colocar, tem que colocar o seu nome mais o coletivo, mas ela é uma realidade. Eu acho assim, faltou um pouco de discussão sobre isso, né? Porque nesse caso de São Paulo, se você se elege, manda os outros embora. Pois é. Como é que acontece? Como é que fica? Porque legalmente você é uma só candidata, né? Sim. A gente que trabalha com comunicação, a gente sempre tem vários colegas e tal que disputam eleições. Sim. Né? Uma dúvida que agora a internet trouxe é o seguinte: os profissionais de rádio e TV, eles têm um Tem que se afastar. prazo... 30 de junho eles têm que se afastar. Eles têm um prazo para se afastar dos programas, não dos veículos, né? Dos programas que eles como apresentam. apresentador ou comentarista. Perfeito. E quanto aos profissionais que têm, por exemplo, rádio web ou programas no YouTube? Por que eu te pergunto isso? Porque além de, obviamente... Para me complicar. Para te complicar, óbvio. Evidente, óbvio. claro. Mas além de E porque é segunda-feira. Sim, de lógico. segunda-feira, tem que começar bem a semana, entendeu? Dando cotovelada e sabendo que as respostas vêm com muita segurança. Então, a pergunta é a seguinte: esses profissionais de rádio web, de programas... Sim, na rede social, né? Redes sociais de uma forma geral, tem um prazo também para que eles Cláudio, se eu acho que não, desincompatibilizam ou porque não? assim, toda norma restritiva, ela tem que ser interpretada restritivamente, né? Ela não pode ter o seu alcance aumentado pelo intérprete. E tem que ser só o que está escrito. A lei fala especificamente rádio e televisão. Perfeito. E assim, você ampliar isso para a rede social, Sim. eu acho que você está ampliando onde a lei não ampliou. Aliás, seria muito autoritário, né? Porque seria também você vedar a qualquer cidadão, porque vamos imaginar, a gente quando pensa em rádio, TV e essa proibição, porque está pensando, principalmente porque está pensando com olhos, né, de como foi de um passado longínquo até agora, em grupos de mídia que têm poder, que teriam mais facilidade. Agora, na web... Mas mais do que isso, na verdade, a restrição ela vem devido às pessoas estarem muito mais presentes na casa de todo mundo do que qualquer outro candidato. Ficaria uma concorrência desleal. Abuso de meio de comunicação, Isso. né? Por outro lado, há programas de internet, por exemplo, que dão de 10 a 0 Sim. em termos de público, de tamanho de público, de Porque audiência. talvez, Cláudio, o programa de internet ele seja
é permitido para qualquer pessoa, né? Sim, Qualquer pessoa pode Qualquer pessoa. pode fazer Ele é mais democrático. Ele é mais democrático nesse sentido. E aí você respeita a igualdade, né? Se qualquer pessoa pode fazer, não tem como você proibir. Inclusive, nessa linha do mais democrático, se a pessoa, um candidato não tem acesso à rádio tal, à TV tal, ele pode ter acesso a todos os veículos, né? Porque a internet é isso. Você tem um programa de TV, um programa de rádio, você tem seu jornal, você tem seu grupo de telecomunicação instantânea, né? Aliás, outra pergunta interessante é que esses dias eu até soltei um post no meu blog, que é o maior blog do sul do mundo, chama-se paçocaconcebola.com.br. Isso pode, produção? Acesse lá também o canal no YouTube, divirta-se, que eu me divirto com eles. E aconteceu o seguinte, eu fiz uma postagem que, por exemplo, em Londrina, onde nós estamos, nós temos aí, se não me falha a memória, uns 18 partidos regulares na cidade. Porém, tem 8 que não estão regulares com a Justiça Eleitoral, tá? Com pendências. Neste caso, por exemplo, o candidato a vereador ou candidato a prefeito está lá afiliado, já colocou o seu nome à disposição, vai para o registro. E se por acaso, qual é o prazo para esse partido se regularizar? Porque senão vai prejudicar esses pré-candidatos. São só 8 não, viu, Cláudio? Acho que é 8 ou 9. Eu vi a lista. São mais. E partidos grandes, viu? Não estão achando que esses partidos... se Vamos você- lá, se o que você- seriam pendências? Pois Se explica você não isso prestar também. contas, a resolução fala que você, não regularizando isso até a data das convenções, você fica proibido de lançar candidato. Esse é o parágrafo 1º do artigo 2º da resolução 23.609, se não me engano. Então você fica proibido de lançar candidato. Aí o que acontece? Quando chega nessa fase, já passou 6 meses de filiação. Ele não pode mais se desfiliar e mudar de partido. Isso. Então ele não vai concorrer. Mas ele pode... O que ele pode fazer? Pode, de repente, processar o partido? Aí civilmente, aí, em outra esfera, sim. Sim. Mas em termos práticos, se eu quero ser candidata a vereadora e eu estou meio em dúvida, esse partido muito pequeno tal. Conversa com o presidente do Mas partido. eu tenho como é que como está tirar partido? o Serasa do Você partido, pode eu chegar na vou. Justiça Eleitoral e perguntar. Existe essa. Não, é sério, a Justiça Eleitoral. Pode fornecer a informação do partido. E é gozado que assim, a Justiça Eleitoral é uma justiça diferente da civil, viu, Cláudio? Por exemplo, uma coisa interessante que já me perguntaram, e a questão do nome. Eu posso usar qualquer nome? A questão que me colocaram assim, este nome tal, como a pessoa saiu, não é dele. Sim. Da minha família. Na eleição passada ocorreu muito, por exemplo, o que tinha de fulano de tal Bolsonaro pelo país inteiro foi uma grandiosidade. Você pode usar, porque na Justiça Eleitoral você tem que colocar o nome pelo qual você é conhecido. A questão de isso está afetando a minha família, se você não é da minha família, que foi o caso que me colocaram, Uma ex-mulher, um ex-marido. isso é discutido no civil, não no eleitoral. Aqui em Londrina teve um caso, na Câmara, inclusive, de um vereador que ele se denominava Bonilha e não era o nome dele, era o nome de uma outra família Justiça aqui da Eleitoral cidade. Permitiu, né? Por quê? Porque ele era conhecido assim, né? Ele era conhecido pelo eleitorado assim. É um nome fantasia, digamos. Ele é Né? assim, quase que um apelido. Mas, por exemplo, o dono do nome, vamos pegar o Bolsonaro. O razão social. O titular, Bolsonaro, né? que é o nome dele, ele não pode falar, opa, não pode usar Na meu nome. eleitoral? Tem jeito na eleitoral ou não? Eu acho que não. No civil aí é uma outra discussão, né? Direito de imagem, direito de nome, tudo isso. Mas no eleitoral, a pessoa tem que ser conhecida como pelo eleitorado, né? Acho que também do Lula aconteceu isso, né? Tem um monte de candidato, eu não sei o que, Lula da Silva, né? Sim, verdade. Para não dizer que a gente só está falando de um lado aqui. A gente não, você. É você, Mas, Cláudio. Ninguém pensou em outro. Mais perguntas? Tem mais uma pergunta, sim, que diz o seguinte aqui, ó. Qual a opinião do grupo, nós três, e o Marcelo que está aqui Que operando? não se define como grupo, inclusive. Que não se define. Quero saber o seguinte, qual a opinião da gente sobre o uso do chatbot e também
nas campanhas eleitorais. Quando pode ser utilizada para várias outras, como pode ser utilizada para várias outras atividades. Né? Para quem não sabe, são esses programas de inteligência artificial, que você coloca as pessoas falando com outra voz, ou você cria personagens, e a Justiça Eleitoral já está regrando isso, porque senão vai virar casa de mãe Joana. Ela definiu que você tem que colocar expressamente que é a inteligência artificial. Sim. Expressamente. E há também agora alguns programas que as próprias empresas que criaram esses programas, eles estão colocando algumas regras que, se usar, vai perder tudo. Né? Então, também é uma forma de restringir. Só para entender. Não, por exemplo, eu vou para uma campanha eleitoral, tá? Coloco a sua imagem com a minha voz, isso etc. já entra em fake news, Isso, inclusive. Exatamente, entra em fake news. Mas existe uma diferença, claro, evidente, né? Como que a gente separa, por exemplo, o chatbot é ter robôs, ter automatização, inclusive no serviço de WhatsApp, de respostas. Não, mas isso pode. Você tem que avisar, né? A inteligência artificial tem que ser expressa agora que você tem que avisar. Não sei se... Não é nem inteligência artificial, é uma Isso automatização isso não é inteligência artificial. A preocupação, acho que talvez maior da Justiça Eleitoral e também das campanhas, é pessoas usarem, né, de má fé, inclusive para usar, por exemplo, vamos pegar um caso clássico. Você pega uma imagem de um adversário com a voz do adversário, fala um monte de bobagem, põe no WhatsApp um videozinho com a imagem dele, a fala solta, dele falando, e solta. Milhões, né? Isso destrói uma campanha. Mas isso já é definido como crime, o candidato perde a eleição. Sim, você tem que descobrir exatamente quem que é o autor, tem que buscar essas informações. Agora, o Claudião levantou um dado interessante que eu também não estou bem ao par. Até que ponto você pode automatizar, por exemplo, pesquisa, né? Até pesquisa, já aconteceu. Olha, que liga e fala, por exemplo, aqui fulano de tal, e você tem 3 opções de candidatos hoje para votar, quem você vota? A, B ou C. Daí, se for tal, fale A, B, C. Isso pode? Isso não. Pelo telefone não mais, né? O que eu acho interessante é que a pesquisa eleitoral ela não é tratada como propaganda, né? Não. E para mim a maior propaganda que tem é a pesquisa eleitoral. Sim. Explica por quê, doutor Porque Frederico. você coloca o eleitor, ele não quer perder o voto, né? É impressionante essa cultura, isso, né? Já mudou bastante, não mas posso perder o meu voto. Isso. E ele vê uma situação de que o candidato dele está atrás, um candidato muito na frente, ele muda o voto. Mas a polarização mudou isso? Essa polarização que tomou conta da política? A polarização mudou Mudou muito, porque muitos candidatos que eu percebo que tinham até mais potencial de voto, não conquistaram esses votos, porque o cara que estava numa trincheira falava assim, esse não vai muito para frente, eu vou votar naquele que é menos pior que o outro. E vice-versa. Eu acho, inclusive, um retrocesso esse novo Código Eleitoral que está sendo votado na Câmara. Ele permite pesquisa eleitoral até no dia da eleição. Isso para mim é um retrocesso, porque se você coloca uma pesquisa fora da realidade, você acaba com uma campanha. Exato. Acaba com uma campanha. Eu já participei de campanha, por exemplo, que na semana da eleição veio uma pesquisa até de um instituto conhecido, nacional, dizendo que o candidato X estava com 10%, 12% a menos que um outro que vinha em segundo lugar e iria para o segundo turno. Né? E isso atrapalhou demais. E a polarização não resolve isso, porque vamos imaginar o seguinte, eu sou de direita ou esquerda, tanto faz. Vamos imaginar que eu sou de esquerda, né? Sim. E daí... Não, faz de novo a cena. Você que está nos ouvindo, depois dá uma olhada no YouTube, se você não está nos acompanhando pelo YouTube, veja a cena de Carla Senha, nossa jornalista, mostrando uma feição de esquerda. Bom, primeiro deixar claro que eu nunca fui registrada a partido nenhum, nem de esquerda, nem de direita. E não sou, inclusive, até hoje, nem pretendo ser, deixar bem claro isso. Mas vamos imaginar a situação hipotética. Eu torço pela esquerda. E daí está lá um candidato de direita à frente, em primeiro lugar, e tem um de esquerda em segundo. E o que eu ia votar, de esquerda também, em terceiro, né, bem atrás.
Isso de acordo com a pesquisa. Esse que é o risco que o doutor Frederico está... Daí eu penso assim, olha, eu quero que o meu partido, a minha ideologia, a esquerda, ganhe. Então não vou votar mais no terceiro e voto no segundo. E às vezes o terceiro estava em primeiro, tinha chance de ganhar. Me lembro a eleição para o Senado, do Gustavo Frutti participou? Sim, por exemplo. Que a última pesquisa saiu que ele estava 10 pontos atrás. Sim. Quando foi ver as eleições, ele perdeu por 1,5 ponto. Exatamente. Quanto influenciou? Exato. Porque existe o voto útil, né? Eu vou votar em tal candidato porque no que eu acredito esse está mais de acordo, né, com a minha crença do que o segundo. Sim, sim. E agora nós estamos chegando aos finalmente, né, Marcos? Marcelo, olha aqui, eu tô com umas ideias, porque nós vivemos na República dos Marcelos. Sim. Né? Foi um período, esse pessoal mais jovem, agora eu posso falar, né? São pessoas mais jovens, teve uma galera imensa, tudo quanto é pai e mãe queria botar o nome de Marcelo, porque era bonito. Né? Nem todos os filhos saíram bonitos, mas enfim. Mas o nome é bonito. Um nome é bonito. Estamos em cima, né, Marcelo? Sim, 1 minuto. 1 minuto. Você tem mais algo que você gostaria de colocar para a gente encerrar o programa? Para a semana que vem, né? A gente conversar sobre fraude, a cota de gênero. Cota de gênero, que é uma isso. coisa que eu acho que os partidos não estão levando muito a sério. Cada eleição está sendo caçado chapas e chapas. E lembrar que cota de gênero não significa que os partidos têm que colocar um X de mulheres. Não. Se tiver mais mulheres, tem que colocar 30% de homens, no mínimo. Então, o que eu acho injusto, porque deveria ser reparado, um dano histórico. Não, eu estou brincando, eu não acho isso não, mas é de verdade o que o Claudião falou, tem tudo a ver. Carla? Eu gostaria de ir em qualquer programa desses, a qualquer hora, não precisa ser no próximo, porque eu acho que essa questão das regras eleitorais agora são bem pertinentes, mas discutir mensagem, construção da mensagem dos candidatos. Isso é importante porque muitos candidatos não têm a menor ideia de como se comunicar com o eleitor. E se não se comunicar direito, esqueça, não tem voto. Até a próxima semana com o Lugar da Fala. E estaremos aqui com novos assuntos e novas dicas de eleição. E vamos começar a tratar também um pouquinho de marketing.